Guerreiras do K-pop encanta o público infantil com sua ação, música e personagens cativantes. Mas você sabia que muitos adultos perceberam detalhes e referências que as crianças provavelmente nem notaram? Abby, um momento curioso e vamos ser sinceros, um pouco proibido para menores em Guerreiras do K-pop aconteceu quando as Untrix, mais precisamente Mira e Zoe, encontraram pela primeira vez o integrante mais musculoso do Saja Boys, o Abby. E olha, não era qualquer músculo, não. Era músculo nível propaganda de academia e com direito à barriga tanquinho brilhando como se tivesse filtro de polimento. Essa primeira troca de olhares aconteceu logo depois que as duas estavam voltando do consultório do Dr. An, onde a Rumi tinha ido cuidar da voz. Ou seja, elas estavam ali, inocentes, pensando em afinação e respiração, e de repente, tanquinho na tela. Nesse instante, foi possível ver claramente os olhos da Zoe se transformarem em dois pequenos tanquinhos virtuais. Um olhar que só os adultos pegam um real significado. Mas não para por aí. O rapaz é do tipo que nunca perde a oportunidade de mostrar a barriga. Pode estar numa entrevista sobre política internacional que, de repente, ele puxa a camisa só para coçar a barriga. E ele mesmo já entregou que percebeu as Untrix encarando. Pois é, a descrição passou longe desse encontro. A cereja do bolo vem na cena da sala de banho. Ali, as Untrix tinham a missão de tentar eliminar os Saja Boys, mas quando o rapaz aparece sem camisa, missão abortada, soldado. Mira, que até então estava focada, ficou com os olhos literalmente pipocando como milho na panela. E assim, entre olhares sugestivos, tanquinhos à mostra e reações que só um público mais maduro captaria, essa sequência virou um easter egg escondido para os fãs mais atentos. Já as crianças, hoje vamos descobrir tudo que as crianças não conseguiram enxergar em Guerreiras do K-pop. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Soda Pop. A música Soda Pop do Saja Boys pode até parecer uma batidinha inocente para dançar, mas quem prestar um pouquinho mais de atenção na letra vai perceber que ela traz umas mensagens, digamos, suspeitas. Entre passinhos sincronizados e refrões chicletes, surgem trechos que soam como demônios querendo tomar a vida das pessoas. Sim, no meio de um clipe colorido e cheio de sorrisos. Enquanto isso, a criançada, zero suspeita. Elas estavam 100% convictas de que tudo aquilo era apenas sobre refrigerante, espuma e festa. Mas para os adultos que repararam, a coisa soava mais como se a Pepsi tivesse feito parceria com um filme de terror. É aquele tipo de conteúdo que passa direto pelos pequenos, mas deixa os mais velhos com a sobrancelha arqueada pensando, será que eu ouvi isso mesmo? E assim, Soda Pop se tornou mais um daqueles casos clássicos onde um clipe aparentemente fofinho esconde um lado sombrio. Só que no fim das contas, entre crianças dançando e adultos se questionando, o ritmo pegajoso vence porque, convenhamos, é impossível ouvir e não acabar cantarolando junto, mesmo que os demônios façam parte do pacote. Hey. 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 Programa asiático. Na Ásia existem vários programas de entretenimento que, para os olhos ocidentais, parecem um universo paralelo. São competições e desafios tão absurdos que a gente fica se perguntando se é para rir, chorar ou ligar para emergência. Em Guerreiras do K-pop, tivemos um exemplo perfeito disso. O momento mais estranho ou genial, dependendo do nível de humor de cada um, aconteceu quando os Saja Boys participaram de uma disputa para ver quem conseguia beber todo o molho de pimenta. Não era uma prova de resistência física, nem um teste de canto. Era basicamente uma guerra de estômagos contra a gastrite. A cena inteira tinha um ar tão bizarro que parecia um cruzamento entre um reality show e um castigo medieval. Mas não parou por aí. Teve também o momento das Untrix descendo por um escorregador usando roupa de couro. O barulho que aquilo fez, olha, só as crianças acharam engraçado. Os adultos que assistiram sabiam que aquele som não era apenas divertido, mas sim um ruído tão irritante que merecia um prêmio de barulho mais insuportável do ano. O detalhe é que essa cena também foi um comentário ácido, uma sátira sobre até onde as pessoas vão para aparecer e entreter fãs. Porque, no fundo, por trás do riso e da coreografia, havia uma crítica a esse comportamento degradante que certos programas alimentam. Ou seja, o filme cutucou a ferida de forma bem humorada, mas não deixou passar a mensagem. Comida. Outro detalhe que chamou bastante atenção em Guerreiras do K-pop foi a relação das Untrix com a comida. Era um exagero tão proposital que ficou claro que a cena queria cutucar um ponto sensível da cultura do K-pop. As dietas extremamente restritivas que muitas cantoras precisam seguir para manter um padrão estético quase impossível. Enquanto na vida real as idols vivem contando calorias, no filme as Untrix eram praticamente incentivadas a comer de tudo, como um protesto bem humorado. E estava tudo indo bem nessa sátira, até que veio o momento do rolinho de sushi. A Rumi pegou o tal rolinho, colocou inteiro na boca e mastigou de um jeito que, digamos, não parecia exatamente sobre gastronomia. O timing, a expressão e o enquadramento deixaram a cena com um clima que só os adultos captaram. O resultado, a cena explodiu na internet e virou meme mundial, com direito a gifs, legendas maliciosas e montagens engraçadas. Antes de continuar descobrindo coisas que adultos notaram em Guerreiras do K-pop, comenta aqui embaixo comida.
Velhinhas. Um dos momentos mais inusitados de guerreiras do K-pop aconteceu logo no começo, quando os Saja Boys vão se apresentar no meio da rua. Até aí, tudo normal, até que aparecem elas, as velhinhas dançarinas. E não estamos falando de senhorinhas fazendo passinhos discretos. Não, eram coreografias completas, dignas de videoclipe, com energia de quem acabou de tomar 3 energéticos. Para quem não conhece a cultura asiática, vale explicar. Existe uma valorização muito grande de que cada idade tem um papel social definido. Idosos raramente seriam vistos tentando ocupar lugares destinados aos mais jovens, especialmente no mundo do K-pop. Então, ver senhoras vestidas e dançando como idols foi um choque cultural proposital à cultura ocidental, onde não é raro ver pessoas mais velhas querendo entrar e permanecer em espaços dominados por jovens. Claro, não há problema algum em ouvir música jovem, mas Guerreiras do K-pop foi além. Não era só sobre escutar, mas também sobre vestir-se, agir e até perseguir ídolos como se fossem adolescentes. E a cena que mais deixou isso evidente foi no auditório, quando essas mesmas senhoras estão pegando autógrafos, e pedem, sem o menor constrangimento, uma foto do tanquinho do Abby autografada. Zoey. Outro momento que chama bastante atenção em Guerreiras do K-pop é quando as Untrix estão no auditório dando autógrafos. Até que, do nada, a Zoey começa a xingar o Mystery. Sim, no meio do evento, em plena luz do dia, na frente de todo mundo. Mas aí vem o detalhe curioso. Pouco antes disso, ela tinha olhado para uma foto dele, babado. Literalmente. Ou seja, o que parece à primeira vista uma cena de pura implicância, na verdade é uma dinâmica muito conhecida no mundo adolescente, aquela velha história do eu falo mal porque gosto. É o famoso bullying romântico que já atravessou gerações. Você provoca, tira sarro, inventa apelidos, mas no fundo está querendo chamar a atenção. Insegurança. E já que estamos falando da Zoey, tem outro ponto que merece destaque: sua insegurança. Vale lembrar que ela passou parte da vida na Coreia do Sul e outra parte nos Estados Unidos. Esse detalhe aparece de forma simbólica na música Brilho, onde vemos ela sendo puxada pela mãe, com o símbolo da Coreia ao fundo, e pelo pai, em uma cena que remete aos Estados Unidos. A Zoey cresceu querendo agradar todo mundo, tentando se encaixar em 2 mundos diferentes ao mesmo tempo. É o tipo de situação que, na vida real, pode gerar uma baita crise de identidade. No caso dela, virou um traço central de personalidade. Tanto que, no consultório do Dr. An, ele até comenta sobre isso, revelando que essa necessidade de agradar é parte da raiz da sua insegurança. Mais tarde, essa fraqueza acaba sendo explorada pelo Guimá, que usa justamente essa vontade da Zoey de ser aceita para convencê-la a ficar do lado dos Saja Boys. Para o público infantil, tudo isso pode ter passado despercebido, parecendo apenas uma mudança na história. Mas para quem presta atenção nos detalhes, é uma camada mais na narrativa, mostrando como Guerreiras do K-pop também fala sobre identidade, pertencimento e as consequências emocionais de viver entre 2 culturas. E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Celine. Outra personagem que também carrega um peso emocional enorme é Celine. Apesar de amar a Rumi, ela nunca conseguiu aceitá-la exatamente como ela é. E aí entra a grande questão: será que Celine realmente sabe o que é amar? Porque amor de verdade envolve aceitar a pessoa com todas as suas imperfeições, ou melhor dizendo, com todas as suas marcas. O problema é que, para Celine, essas marcas que a Rumi carrega não eram sinais de força ou história de vida, mas sim de vergonha. Ela repetia que isso precisava ser resolvido, como se fossem defeitos a serem apagados. Esse pensamento colocou a líder das Untrix em um ciclo constante de se sentir nunca boa o suficiente, tentando mudar para atender às expectativas de quem dizia amá-la. A situação chegou a um ponto em que a Rumi escondia essas marcas não só das amigas, mas de praticamente todo mundo. E quando, finalmente, elas são expostas ao público, Celine não sabe como reagir. É um momento tenso, que revela o quanto a relação delas estava baseada mais em aparência e controle do que em aceitação verdadeira. Para o público mais novo, talvez seja apenas um drama entre personagens. Mas para quem assiste com um olhar mais maduro, fica claro que Guerreiras do K-pop está falando sobre relacionamentos tóxicos, insegurança e a importância de amar alguém por inteiro, inclusive as cicatrizes que ela carrega. Fãs obsessivos. Um dos acertos de Guerreiras do K-pop é que, além de mostrar todo o universo do próprio K-pop e o estilo musical, o filme também trouxe críticas que muitas crianças provavelmente não perceberam. Uma delas envolve os fãs obsessivos, aqueles que não querem apenas admirar os idols, mas viver a vida deles. Um exemplo disso acontece quando as meninas vão ao consultório do Dr. An. Para não serem reconhecidas e perseguidas, elas precisam se camuflar completamente, usando roupas comuns e nada chamativas. É como se estivessem em uma missão secreta. Qualquer deslize, e o fã obsessivo poderia descobrir quem elas realmente são, arruinando o que estavam tentando fazer. O ponto é que esses fãs não se contentam em apenas saber sobre os idols. Eles querem ser os idols, invadir seu espaço e sua vida pessoal. O filme usa esse exagero para tocar nesse lado sombrio da fama, mostrando que nem tudo no mundo colorido do K-pop é glitter e coreografia. Existe também a pressão de lidar com fãs que cruzam limites. Férias. Logo no
começo, durante uma entrevista com os fãs, ficou confirmado que aconteceria uma grande apresentação da Zoomtrix, e logo depois as meninas fariam um hiato. Tudo parecia planejado e tranquilo. No final da apresentação, o Bob até reservou um local paradisíaco para elas relaxarem. Afinal, merecem descanso depois de tanto esforço. Mas, surpreendentemente, as próprias meninas disseram que preferiam algo mais simples, o sofá da casa delas. Nada de praias ou spas luxuosos, só o conforto do lar. Só que a Rumi, responsável pelo grupo, achou que isso não era suficiente. Para animar a situação, ele lançou uma nova música. O resultado? Elas ficaram surpresas, começaram a chorar e se queixar, porque só queriam descansar. Essa cena é, na verdade, uma crítica sutil mas poderosa à cultura do trabalho intenso, onde muitas vezes as pessoas nunca param, nunca relaxam e colocam o trabalho acima do próprio bem-estar. Como consequência, algumas ficaram exaustas, com problemas na voz e visivelmente cansadas, mostrando de forma clara que descanso também é essencial, mesmo no mundo reluzente do K-pop. Por trás das cenas coloridas e divertidas, o filme esconde críticas inteligentes sobre insegurança, obsessão de fãs, pressões sociais, relacionamentos e a necessidade de descanso. Enquanto as crianças se divertem com as situações engraçadas e exageradas, os adultos conseguem perceber todas essas camadas sutis. Se você curte o universo das animações, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!